pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui no canal do Vale Concursos. Você que está aí do outro lado, professora Angélica está do lado de cá. Vem comigo, não é verdade? Para nossa aprovação aí na Polícia Militar do Mato Grosso do Sul. Professora Angélica sabe que você está dedicando aí a sua aprovação. E é isso, viu? Nós estamos com você até a sua aprovação. A professora Angélica, e você que já me conhece, um beijo no seu coração. Você que ainda não me conhece, né? Sou a professora Angélica Vasconcelos, do Vale Concursos. Sim, estou aqui no canal hoje com você para a gente tratar um conteúdo de língua portuguesa muito bacana. Tá? Nós já temos aí no nosso conteúdo, nosso canal, um conteúdo aí de prova, né, direcionado aí para esse concurso público. Agora a professora Angélica volta aqui. Nós temos conteúdos aí já, né? E a professora Angélica volta aqui para a gente poder tratar outro conteúdo muito bacana, que é o bonitinho do verbo. Olha aqui na tela, né, que atrás aqui nós temos sobre ele, ó. O bonitinho do verbo. Nós sabemos que esta classe gramatical, né, o verbo, é conhecida em todas as provas de concursos públicos. Não temos segredo com relação a isso, né? A possibilidade de uma questão de verbo cair em prova é gigantesca. Isso não é só para o nosso concurso público, não é só para a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, não. É para todos os concursos que acontecem aí, né? Uma das classes mais cobradas em provas é o verbo, além de pronome, conjunção, né, advérbio, mas o verbo é uma classe, assim, muito cobrada. Aí você vira para mim e fala assim, professora, mas por quê, né? Por que o verbo, professora, ele é tão cobrado assim? Vamos bater um papo aqui nesse início, né, de encontro aqui no canal do Vale Concurso. Por que o verbo é mais cobrado? Porque se a gente for parar para avaliar, o verbo é a classe gramatical que sofre o maior número de flexões. Nós temos flexão de tempo, modo, pessoa, número, voz. Nós temos várias flexões. Por esse motivo, né, por essa particularidade do verbo aí, nós temos, né, vamos dizer, essa particularidade, essas tantas flexões, é que ele é muito possível em prova. É muito possível de acontecer em prova, né? Raramente hoje você encontrar uma prova de concurso público que não traz para a gente aí o estudo do verbo. Na verdade, inclusive, hoje nós vamos visualizar esse conteúdo aqui e no nosso próximo encontro nós vamos resolver questões dentro desse conteúdo que a professora Angélica trouxe para você aqui hoje, está trazendo para você aqui hoje, tá? Então, fique ligado aí, deixe seu comentário, né? Deixe seu like, viu? E vamos compartilhar, né, esse vídeo aí para os nossos amigos também, essa aula aqui de hoje para os nossos amigos. Compartilha aí, viu? Você tem uma galera aí que está estudando com você, né, tem dificuldade no verbo, fique à vontade para você poder compartilhar aí, viu, esse link desse vídeo aí com os seus amigos, enfim, com todos aí que você conhece que também estão praticando. E é isso, nos encontraremos aqui no próximo vídeo para a gente poder tratar, na nossa próxima aula, para a gente tratar de questões que nós estamos visualizando o conteúdo hoje aqui, beleza? Pois é, você está inscrito no nosso canal? Não? Então vamos lá, vamos fazer o favor de inscrever no nosso canal, apertar o sininho das notificações aí, para você ficar ligado em tudo que rola aqui no canal todos os dias, principalmente aí, né, quando destina a sua aprovação nesse concurso aí, vamos ficar ligado aqui, tá? E outra coisa, nós temos aqui no link, na descrição do nosso vídeo, o nosso curso. Se você ainda não estuda com a gente e quer adquirir o nosso preparatório, só clicar no link que a gente tem aqui na descrição do vídeo ou no card que a gente tem no cantinho da tela aqui, beleza? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar de língua portuguesa do verbo, então, que eu tenho certeza que eu te deixei curioso, curiosa do outro lado, né? Com relação ao que a gente vai ver hoje, tá? E aí é o seguinte, hoje nós vamos comentar em aula aqui sobre os tempos, olha só, e modos do bonitinho do verbo. Olha só, nós vamos comentar hoje, o nosso breve encontro aqui no canal hoje é para a gente falar justamente dos tempos e modos do abençoado do verbo, tá? Então vamos lá prestar atenção para a gente ver o que a gente tem aqui, né? Nós temos aí tempos e modos, bonitinho aqui, né? Acontecendo para a gente. Pois é, olha só. Primeira coisa que a gente precisa saber, né, em situação de prova, porque às vezes a prova traz para a gente assim, pretérito perfeito do indicativo, lá na questão, né? É futuro do presente do indicativo. Pretérito mais que perfeito do subjuntivo. Aí começa a aparecer, né? Aqueles abacaxis assim com a gente, né? Mas, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer com isso aqui, né?
Pois é. Então, o que acontece? Mas será que esse negócio é subjuntivo? É indicativo? Quando que o verbo está no modo subjuntivo? Meu Deus do céu. Aí começa a bugar tudo, né? Começa a dar problema aí em tudo. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é definir, entender os tempos do verbo. Ou melhor, os modos do verbo. Primeira coisa que a gente precisa aprender. A gente precisa definir os modos do verbo. Peraí. O que é o modo indicativo? Isso é modo. Nós estamos tratando aqui agora dos modos do verbo. Ah, tá. O que é o modo subjuntivo? Olha aí. Ah, o que é o modo imperativo? Eu preciso saber isso aqui antes de estudar os tempos que existem dentro de cada modo. Tá vendo como é importante? Então, eu preciso saber esses modos do verbo aqui primeiro, ó. Ó, vou puxar a setinha para cá, ó. Eu preciso ter conhecimento desses modos aqui, tá? Quando é que um verbo, independente do tempo, estará no modo indicativo? Quando na conjugação eu tenho certeza ali, ó. Eu conjugo assim, ó, direto, sem travar, sem determinar a possibilidade. Tenho convicção quando eu estou conjugando o verbo. Isso é ele estar no modo indicativo, tá vendo? É o quê? É eu, independente do tempo, conjugar ele com clareza ali, ó, com certeza, tá vendo? Isso é o modo indicativo. Olha só, pega o verbo estudar. Vamos lá, no presente, ó, vou conjugar só as 3 primeiras pessoas para você que está aí do outro lado, que se prepara para esse concurso público aí da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul entender. Olha só, eu tenho ali, né? Eu canto, tu cantas, ele canta. Olha só, conjuguei as 3 primeiras pessoas no presente. Olha, eu canto, tu cantas, ele canta. Olha o pretérito perfeito. Eu vou lá no passado agora, ó. Eu cantei, tu cantaste, ele cantou. Pretérito imperfeito. Eu cantava, tu cantavas, ele cantava. Pretérito mais que perfeito. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Vamos ao futuro. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Futuro do presente, né? Agora vamos ao futuro do pretérito. Eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Olha como eu não mudei a minha fala. Tá vendo? Olha como a minha conjugação foi convicta. Tá vendo? E eu rodeei em todos os tempos do modo indicativo para você poder ver. Eu conjuguei as 3 primeiras pessoas em todos os tempos dentro do modo indicativo. E eu tive o quê? Convicção aqui da conjugação. Então, eu vou colocar aqui, ó, convicção. Olha aí, ó, na conjugação, para você entender, tá? Na conjugação. Olha aí, é isso que eu tive no modo indicativo, a convicção. Eu rodeei em todos os tempos e tive a convicção da conjugação para você. Tá vendo que delícia? Pois é. Agora, olha só. O modo subjuntivo, ele já é o modo da possibilidade. Olha só que delícia de estudar o modo subjuntivo. Por quê? Porque ele é o modo da condição. Olha só, eu vou colocar assim, da possibilidade de acontecer uma ação, da condição ali de acontecer. Ele não é um modo onde quando você vai conjugar as ações, a ação vai ser convicta, não. A sua conjugação vai ser convicta, não. A conjugação ali vai ser duvidosa. Olha só, tá vendo? Você vai ter uma possibilidade ali na conjugação. Por exemplo, não é à toa que o modo subjuntivo, ele é um modo que se conjuga com o auxílio de 3 palavrinhas, olha, que, quando ou o se. Olha só, o modo subjuntivo geralmente é conjugado com o auxílio de uma dessas 3 palavrinhas. Por quê, professora? Por quê? Porque o modo subjuntivo é o modo da possibilidade. Quando você conjuga o verbo ali no subjuntivo, você sabe que você está diante de uma possibilidade, está diante de uma condição para acontecer alguma coisa, né? De uma hipótese para acontecer. Vamos tentar fazer isso para você poder entender? Vamos conjugar o verbo? Olha só, olha. Se eu andar, se tu andares, se ele andar. Olha aí, já é assim, ó. Já estou conjugando o futuro dentro do modo subjuntivo. Olha, se eu andar, se tu andares, se ele andar. Que eu ande, que tu andes, que ele ande. Olha o presente aqui, tá vendo? Auxílio da palavrinha que agora, ó. Agora, olha o pretérito, olha. Se eu cantasse, se tu cantasses, se ele cantasse. Olha só, tá vendo? Olha aí, com o auxílio da palavrinha sim.
Lá no futuro de novo, olha, quando eu cantar, quando tu cantares, quando ele cantar. Tá vendo? Olha como nós temos aqui uma possibilidade. Quando eu fizer tal coisa, se eu fizer tal coisa, que eu faça tal coisa. Olha só. Tá vendo? Olha a possibilidade acontecendo. Olha a probabilidade acontecendo. Olha a dúvida ali, a hipótese, né, acontecendo. Tá vendo? Eu tenho isso aí. Eu tenho isso acontecendo. Então, eu preciso, né, assim, que a gente entenda que o subjuntivo caminha dentro dessa vertente, da possibilidade, da hipótese, da dúvida. Tá vendo como é que é? Delícia demais. Eu falo que é uma maravilha. A gente tem que saber entender isso. Faz parte, né, do nosso quesito língua portuguesa para nossa prova, tá? Aí, quando você está lá numa questão que você está vendo assim, olha, o modo subjuntivo, fulano de tal do subjuntivo. Ó, já sei que o modo subjuntivo é o modo da possibilidade. E às vezes a banca examinadora também não vai exigir de você os nomes dos tempos, os nomes dos modos. Ah, modo indicativo, modo não. Vai pedir assim, ó, o verbo destacado ali, né? Acontece dentro do modo fulano de tal, que exprime tal relação de sentido. Ou o verbo destacado exprime tal relação de sentido. Ele exprime possibilidade e tal. Se você visualizar lá, né, essa relação de sentido que aquele verbo pode atribuir e tiver lá possibilidade, você sabe que indiretamente você está dentro do modo subjuntivo. Tá vendo? Porque a banca, o que ela pode fazer? Não. As bancas examinadoras hoje, o que elas estão fazendo? Elas estão mudando a forma de pedir as coisas. Por exemplo, ao invés de falar que um verbo, um determinado verbo ali está no modo subjuntivo, ela coloca lá pra gente que o verbo está exprimindo, ou que ele exprime, não fala que ele está no subjuntivo, fala que ele exprime uma possibilidade, que ele exprime uma hipótese. Olha só, tá vendo? A relação semântica de hipótese, de possibilidade. Olha só que loucura. Aí nós estamos aqui para gabaritar. Não é verdade? Então, diante dessa exposição nossa aqui, para a gente poder gabaritar o negócio, a gente consegue fazer acontecer de forma bacana. Não é verdade? Pois é, aí a gente continua. Olha só, a gente continua porque a gente tem aqui agora o modo imperativo. E o que é o modo imperativo? É o modo da ordem, né? O modo imperativo é o modo da ordem, do desejo, olha só, do pedido. Isso é o modo imperativo acontecendo, tá vendo? Ele é o modo da ordem, é o modo do desejo, é o modo do pedido, olha só. E a gente tem tudo isso bonitinho ali acontecendo aqui dentro desse modo imperativo. Detalhe muito bacana, é muito importante a gente saber isso aqui, é o seguinte: dentro do modo imperativo, graças a Deus, só existe o tempo presente. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho mais a fundo. Mas numa escala de provas, vamos fazer um escalonamento aqui agora, uma escala de prova, tá? De cima para baixo, olha só. Olha a minha seta, né? O professor Denner Rocha, que trabalha esse negócio de inversamente proporcional, diretamente misericórdia, né? Proporcional ali. Eu lembro da seta, toda vez que eu falo, que eu trato isso aqui, eu coloco. Eu lembro dele. No escalonamento aqui, olha a seta de cima para baixo. Eu quero que vocês entendam que, tá? O modo indicativo, ele é o ranking das provas de concursos públicos, né? Ele está lá em cima, no topo, que ele é o mais cobrado. Depois vem o modo subjuntivo e, por fim, o modo imperativo, tá? Então, nós temos aí a situação de quê? Do modo indicativo ser mais cobrado, tá? Em relação aos outros dois. Então, tenha uma dedicação a mais com relação aos tempos que existem dentro desse modo. Em segundo plano, sofre pelo subjuntivo. E em terceiro, o imperativo, o modo imperativo, tá? Aí a gente vai agora conversar sobre os tempos que existem dentro de cada modo. Porque o que acontece? Nós falamos sobre o indicativo aqui, né? Então, agora nós vamos conversar sobre ele aqui, ó, dentro dos tempos, ó. Tempos do indicativo. Olha aí, nós falamos sobre o modo indicativo, que ele é o modo, né, que exprime ali com a convicção da conjugação, ali que tem uma ação convicta, né, uma convicção na hora que a gente está conjugando. Então, nós vamos dialogar sobre os tempos que existem dentro dele. Olha só,
você que se prepara aí, né, para essa prova, né, da Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, não pode deixar de associar isso aqui com a gente. Então, olha só, aqui nos tempos do modo indicativo, nós temos o presente, olha só, nós temos o pretérito, olha aí, e nós temos o futuro. Olha só, nós temos esses 3 tempos acontecendo dentro do modo indicativo. Olha aí que delícia, tá vendo? O presente é o tempo da atualidade, né? Olha só, eu canto, eu falo, eu brinco, né? Eu corro, eu parto e assim vai, não é verdade? O pretérito, só para a gente rebobinar aqui, rapidinho, porque aqui não tem como, né? A gente dá aquela aula totalmente ali, né? Vamos dizer assim, detalhadinho, porque o nosso tempo aqui no canal do Vale é muito restrito, mas eu te convido, mais uma vez, você que não adquiriu o nosso preparatório ainda, corre que dá tempo de adquirir e estudar. Beleza? Pois é, porque tem muita coisa, muita observação válida, que nós estamos falando aqui só de tempos e modos. Tem muita coisa ainda dentro do estudo do verbo, que é muito importante para a gente, situação de prova, tá? Então, vamos lá. Aqui, só para a gente relembrar, olha, nós temos o pretérito perfeito, olha só, fui resumir aqui, reduzir aqui, deu pau, ó. Nós temos o pretérito perfeito, nós temos o pretérito mais que perfeito, olha só. Nós temos o pretérito imperfeito, deixa eu colocar numa escala aqui, mudar aqui para a gente poder entender, ó. O imperfeito, olha só, e o mais que perfeito, olha aí. Nós temos esses 3 pretéritos, aí a gente precisa saber o seguinte, que quando o pretérito é perfeito, é porque a ação dentro dele é totalmente concluída, tá? Totalmente concluída. Lá na primeira pessoa, no eu, quando você for conjugar lá, para você saber que o pretérito é perfeito, os verbos vão estar terminando em ei ou i. Ó, eu cantei, eu bebi, eu falei, eu parti, tá vendo? Lá no eu, ó, isso aqui é o eu, dentro do pretérito perfeito. Os verbos lá vão estar terminando lá na primeira pessoa, vão estar terminando em uma dessas formas aqui. O pretérito imperfeito é aquele pretérito junto do pretérito perfeito, colados ali no presente. Só que no imperfeito, a ação não se conclui. Olha só, dentro do pretérito imperfeito, a ação ali não vai se concluir. Então, lá na primeira pessoa do singular, no caso eu, quando você está no pretérito imperfeito, os verbos vão terminar lá na primeira pessoa, em ava ou ia. Igual, ó, eu cantei, eu cantava. Tá vendo? Eu bebi, eu bebia. Olha só, tá vendo? Isso aqui te ajuda demais da conta, tá? Na hora de entender aí o seu quesito verbo, tá? Cuidado com isso aí. E lá no mais que perfeito, o que é o pretérito mais que perfeito? Ele é um pretérito que ele está mais distante do perfeito e do imperfeito. Eu costumo brincar assim, que os pretéritos perfeito e imperfeito, eles estão colados no presente, né? E o mais que perfeito está mais para trás. É da idade que a nossa avó era gostosa, né? Eu costumo brincar assim, a nossa avó era top de linha, aí a gente está no pretérito mais que perfeito. E lá nesse pretérito, tá? Você percebe que tem o perfeito ali dentro, né? Nós temos o pretérito mais que é perfeito, ou seja, nós temos o perfeito ali e o mais que perfeito, né? Então, aqui dentro, lá na primeira pessoa, os verbos vão terminar em ara, era ou ira. Olha só, nós temos essas 3 terminações acontecendo aqui, tá vendo? Lá no eu, né? Na primeira pessoa aqui. Isso é o pretérito ser mais que perfeito, tá vendo? Agora, a gente caminha para o futuro, né? Porque o futuro, ele também se subdivide em 2. Futuro do presente e o futuro do pretérito. Olha só. Aí, o futuro do presente é aquele futuro totalmente certo. É um futuro certo pra gente. Você, que está aqui no canal do Vale Concursos junto comigo hoje, será aprovado ou será aprovada aí do outro lado, tá vendo? Então, o futuro do presente é um futuro certo de acontecer. Tá vendo? Ele é um futuro certo. Diferente do futuro do pretérito, que é um futuro possível de acontecer. Tá vendo? Então, eu tenho o futuro certo e o futuro incerto, né? Então, tá. Lá no futuro do presente, quando você conjugar o verbo na primeira pessoa lá, no eu, né?
ele vai estar terminando sempre em rei, né? Rei não, hein? É rei. Lá no eu, quando você conjuga o eu, o verbo vai estar, conjuga lá na primeira pessoa, né? O verbo vai estar terminando em rei. Olha, eu ganharei, eu venderei, eu partirei, tá vendo? Vai terminar sempre aqui, ó. E lá no futuro do pretérito, o verbo lá na primeira pessoa, no eu, vai estar terminando em ria. Olha só, eu cantaria, eu falaria, eu beberia, eu partiria, eu correria. Tá vendo? Então, nós temos essa diferença, né? Na primeira pessoa no futuro do presente e na primeira pessoa no futuro do pretérito. Tá vendo como é que é deliciosíssimo isso aí? Pois é, só a gente associar direitinho. É que a gente consegue fazer aí de uma forma muito bacana, de uma forma muito cabulosa, deliciosa, na verdade, para a gente poder entender direitinho, tá? Então, nós temos isso aqui, todos esses tempos acontecendo dentro do modo indicativo. Lembrando aqui, né, o presente, quando você conjuga o eu aqui, o verbo termina em o, né? Eu canto, na primeira pessoa, né, no eu, olha lá, ó. Eu canto, eu bebo, eu parto, eu falo, sempre termina em o, né? Olha aí a terminação aí do eu, né, dentro desses tempos aí. Então, olha que delícia dos tempos do modo indicativo, tá vendo? Agora é o seguinte, a gente precisa saber que o modo indicativo é o modo que mais acontece em prova, que eu já falei com você. Na escala, nós temos primeiro o indicativo, depois o subjuntivo e depois o imperativo. O que eu vou conversar com você agora com relação, vou apagar aqui, tá? O que eu vou conversar com você agora com relação ao modo subjuntivo? Além de entender isso aqui, né, que ele exprime possibilidade e tudo mais, nós precisamos saber outras coisas com relação ao modo subjuntivo, tá? Porque no nosso próximo encontro aqui, nós vamos desenvolver questões com relação a isso que nós visualizamos aqui hoje, tá? Então, fique ligado aí, né? A nossa próxima aula também, porque nós vamos desenvolver questões que nós estamos comentando sobre elas aqui hoje, né? Sobre o assunto aqui hoje, tá? Então, olha só. Dentro dos tempos do modo subjuntivo, para você poder ter uma ideia, tá? Nós vamos entender o seguinte. É muita coisa que a gente tem que associar, porque dentro do modo subjuntivo, os tempos, nós temos todos os tempos. Para começar, nós temos o presente dentro do modo subjuntivo. Nós temos o pretérito, tá? Pretérito, opa, pretérito. Nós temos o pretérito, olha só que delícia, né? E nós temos também o futuro, olha só. Aí a gente tem, né? A gente tem aqui também, olha só. No pretérito, nós temos o pretérito perfeito, olha aí. Nós temos também o pretérito imperfeito e nós também temos o mais que perfeito. Olha só, igual a gente viu dentro do modo indicativo. Só que agora nós estamos no subjuntivo, tá vendo? Pois é. Nós temos também o futuro, tá? Que se subdivide aqui agora em futuro simples e futuro composto. Olha aí a subdivisão que nós temos dentro desses tempos pretérito e futuro, aqui dentro do modo subjuntivo. Então, começamos com a pegadinha de prova. Que comecem as pegadinhas de prova, né? Se falar lá assim, olha, na questão que você está praticando aí para essa prova, se disser lá, que você está diante lá da forma verbal destacada, que você está diante de um futuro do presente, do subjuntivo, está errado. Por quê? Porque o futuro do subjuntivo, ele só se desmembra, né, vamos dizer assim, se subdivide, que é a palavra que eu queria falar, em futuro simples e futuro composto. Aqui dentro do modo subjuntivo não existe futuro do presente e futuro do pretérito. Olha que delícia, tá vendo? Aqui existe o quê? Futuro simples e futuro composto. Tá vendo? Então já é uma possibilidade de descarte aí, tá vendo como é que é? Pois é. Agora vamos às outras observações. No pretérito, o principal pretérito, olha aqui, que acontece dentro do modo subjuntivo é o pretérito imperfeito. Esse aqui é o principal, tá? Por quê? Porque ele acontece tranquilinho, diferente do pretérito perfeito
e do pretérito mais que perfeito, que quando eles acontecem dentro do modo subjuntivo, eles têm que vir em forma de quê? De quê? De locução verbal. Ah, professora, como é que eu faço essa locução verbal? Eu vou te deixar curioso, curiosa aí, para você poder saber entender essa locução, adquirindo o nosso preparatório, que vale muito a pena. Então, é o que eu disse, né? Aqui a nossa aula, o nosso encontro aqui é muito breve. Na nossa aula nós temos tudo detalhado de forma muito bacana para você. Vale muito a pena você adquirir o nosso preparatório, tá? Para você estudar com qualidade, totalmente focada aí na sua prova. Então, olha só. Aí aqui, olha a particularidade. Se lá no modo indicativo falar que apareceu um verbo lá em forma de locução verbal no pretérito perfeito, tá errado. O verbo, então, não está no modo indicativo, ele vai estar no modo subjuntivo. A locução, tá? O pretérito perfeito acontece em forma de locução verbal aqui dentro, ó, dentro do modo subjuntivo. E o pretérito mais que perfeito também. Ele só acontece em forma de locução verbal aqui dentro do modo subjuntivo. Tá vendo como é que é? Pois é. O imperfeito não. Ele não acontece em forma de locução verbal, tá? Pois é, ele acontece sossegado ali. Mas essas duas situações são particularidades de prova. E tem mais uma também. É o futuro composto. O futuro composto também acontece em forma de locução verbal para a gente. Olha só. Por isso eu vou te dizer, hoje nós estamos em uma aula de conteúdo. Na próxima aula aqui, no nosso próximo encontro aqui no canal, nós vamos fazer uma aula de questões com relação a isso que nós estudamos aqui hoje. Então não perca o nosso segmento aí, tá? Pois é, muito bacana. Você visualize isso aqui hoje e no nosso próximo encontro questões com relação a isso aqui, tá? Então vamos lá. Aqui no futuro composto também nós temos aí o quê? Locução verbal. Futuro composto aqui dentro tem que acontecer também em forma de locução verbal. Tá vendo como é que é? Pegadinhas brutas de provas, né? E aí, agora, a gente vai comentar sobre o modo imperativo, né? Que é o modo em que exprime ordem, desejo, pedido. E a única observação que eu tenho a fazer para você aqui dentro do modo imperativo é que nele, aqui, só vai acontecer, vou ter que apagar aqui, tá? É que no modo imperativo aqui, ó, só vai acontecer o quê? No modo imperativo, né? Quais são os tempos que existem dentro do modo imperativo? Quais são os tempos que existem aqui dentro? Sabe quais são? Somente o presente. Olha só. É o único tempo que acontece dentro do modo imperativo. Por isso que quando a gente faz essa escala, o modo imperativo é o último que pode acontecer em situação de prova. É o que menos ocorre, tá? Por quê? Porque dentro dele só tem um tempo, tá? Só que esse tempo, ele se subdivide, né? Em presente afirmativo, olha o que a gente tem, ou presente negativo, olha só. É essas duas formas. E aí aqui nós temos uma particularidade bacana também. As únicas pessoas que sofrem, né, flexões, diferença de flexão da forma afirmativa para a forma negativa é aqui, ó, é o tu e o vós. Tá vendo? As outras pessoas, quando a gente conjuga aqui dentro do modo imperativo, ficam intactas, sem mexer em nada nelas. Mas o tu e o vós, da forma afirmativa para a forma negativa, há uma particularidade com relação à conjugação. Tá vendo? Viu como é que eu te deixei curioso aí, curiosa? A entender direitinho como é que funciona aqui? Pois é, não é difícil. O que a gente precisa saber é entender, né, os tempos, os modos e praticar. A gente precisa muito praticar. Vamos conversar, né? A gente tem muita prática em questão. Não adianta só a gente ver conteúdo, nós vamos praticar questões dentro daquilo ali, para a gente poder entender certinho ali como que funciona cada coisa, entendeu? E entender ali, né, o ponto-chave dentro de cada item para a gente poder fechar as nossas situações de prova. Beleza? Pois é, olha, professora Angélica, então,
nessa vertente aí, né? Se despede de você. Já te convidei para inscrever no nosso canal, já te convidei para adquirir nosso preparatório, já te convidei a praticar muitas questões, te convidei a ficar ligado. Olha, quando você inscreve no nosso canal e ativa o sininho da notificação, você fica ligado no que vai rolar aqui depois, né? Então, fique preparado aí para você visualizar uma aula, né, de questões sobre esse assunto que nós dialogamos aqui hoje. Então, não perca aí o nosso segmento, tá? Não saia do foco de jeito nenhum. Nós precisamos desse foco, de ter um direcionamento bacana, viu? E é isso, conte com a nossa equipe sempre para te auxiliar na sua aprovação. Volto depois aqui no canal do Vale com mais dicas de língua portuguesa para você. Tchau, tchau, viu? Bom estudo aí e boa sorte. Vamos lá, desiste não, hein? Fui!